Eu preciso de ajuda. Você lembra de jogar durante a Era de Ouro do Minecraft? Se sim, lembra daquele homem que sempre lhe encontrava de vez em quando? Aquele que era escuro como a própria noite. Não leve esse monstro na brincadeira. Estou preso. Você pode culpá-lo. Tenho certeza que você ouviu histórias sobre mim. Como eu torturei jogadores inocentes. Cada uma delas é falsa. Sou mostrado como sendo uma entidade malévola, mas eu não sou. Eu sou um dos bons. Aquele homem que você viu antes. Ele é diferente. Ele é mau. Por favor, diga a todos que estou preso. Talvez haja uma solução. Se você não ajudar, no entanto, bem, então o jogo é dele agora. Olá, amante do terror. Estamos aqui com mais uma das tão famigeradas lendas deste jogo tão querido e odiado por muitos. A que eu vou falar aqui hoje é uma que não foi tão conhecida quanto as outras citadas anteriormente, que são Herobrine, Entidade 303 e Lick. Porém, não é por não ser tão conhecida que não é aclamada, já que muitos pediram, quase imploraram, para trazer. Bom, para resumir, ele tem quase os mesmos comportamentos que Herobrine e Lick. Porém, alguns o consideram como sendo mais nocivo do que o Herobrine e tão misterioso quanto o Lick. E você vai ver o motivo. Reza a lenda que um dos funcionários da Mojang tinha decidido adicionar um novo mob no jogo. Esse mob seria só uma piada e não iria ficar por muito tempo. A Mojang já fez isso antes. Continua fazendo, na verdade. A diferença é que eles agora estão permanentes. Mas enfim, a ideia era trazer um mob parecido com o jogador, o fazendo acreditar que teria entrado acidentalmente no modo multiplayer, ou então que estava descobrindo uma outra entidade no jogo, e então a repercussão estaria feita. Ele então adicionou esse mob, colocou o nome de Null, que significa nulo, não existente ou vazio. O problema é que esse nome era inválido e ao invés do mob simplesmente não ser adicionado, ele foi. Só que a skin ficou corrompida, se transformando em uma sombra completamente preta sem detalhes e acabou se tornando um glitch ambulante, saindo da sua própria programação, se tornando um vírus. O programador até tentou excluir do jogo, só que como dá para imaginar, ele não conseguiu, porque o código era constado como nulo. Ou seja, não existente. Então, não dá para deletar algo que não existe na teoria. Na prática, era um mob que nem mesmo os próprios programadores conseguiam retirar do jogo. E o que isso significava para os jogadores? Ter um mob desse significava somente uma coisa para os jogadores: terror. Dizem que o tal Null agiria igualzinho ao Herobrine, com algumas diferenças, tanto no comportamento quanto na aparência, mas em suma, eram quase a mesma coisa. Para começar, ele teria sido adicionado nas primeiras versões do jogo. Não se sabe se foi na alpha ou na beta, mas ele estaria nelas. Você andaria pelo mundo e de repente poderia se encontrar com uma figura completamente negra sem rosto, te observando ao longe, sem você conseguir se aproximar. Dizem que há duas formas de você saber se está próximo ao Null. Uma delas são placas encontradas aleatoriamente pelo mapa. Para quem não sabe, as placas do jogo servem para deixar mensagens ou então lembretes customizados ao bel prazer do jogador. Você encontraria várias delas espalhadas pelo mapa, e o conteúdo delas poderia variar entre não estar escrito nada ou estar escrito a palavra Null várias vezes seguidas, o que em suma é praticamente a mesma coisa. As duas coisas significam nada. Às vezes, sons podem ser ouvidos, mas não aqueles que já estão existentes no Minecraft, como os dos mobs do ambiente ou até aqueles sons sinistros das cavernas. São sons que o próprio Null é capaz de fazer. De algum modo, ele consegue implementar sons novos, distorcidos e incompreensíveis, porém inconfundíveis. Soa como um choro robótico distorcido, ao mesmo tempo que uma risada, ao mesmo tempo que alguém falando. É difícil de descrever, só ouvindo para saber. Ao encontrar essas placas e ou ouvir esses sons, significa que você está cada vez mais perto da criatura. É recomendado manter distância, se você souber em que direção correr.
Quanto mais próximo da entidade inexistente, mais o jogo vai começar a bugar. Vários glitches vão pipocar na tela de uma vez, tornando a visibilidade bem difícil, e à medida em que se aproxima, mais frequentes essas falhas vão ser, até o momento em que você verá o próprio No. Ele não fará absolutamente nada além de ficar parado, observando o jogador, sem mexer 1 centímetro sequer, o que torna essa coisa ainda mais bizarra. Um observador é tão estranho quanto um perseguidor. É recomendado que, se você encontrar o No, nunca chegue perto, a menos que você queira ter o seu mundo completamente corrompido, porque uma vez que você encosta nele, o Minecraft vai crashar e fechar imediatamente, e toda vez que você tentar abrir o mundo de novo, vai acontecer a mesma coisa. E por que isso acontece? Porque, como dito antes, No era para ser mais um mob com skin e tudo, mas algo deu errado na sua criação, que fez o seu código, junto da sua própria skin, ficar corrompido. Provavelmente pelo seu nome ser dado como inválido. Ele saltou para fora da sua programação e se tornou um vírus invasivo e danoso, que pode corromper um servidor inteiro só pelo fato de estar dentro dele, tanto no modo single player quanto no modo multiplayer. No é dito como o próprio vazio, a inexistência que vaga pelos mundos, corrompendo seus códigos, como uma infecção causada por vírus, que leva tudo o que você construiu diretamente para a não existência, assim como ele próprio. Ele tem muitos nomes, tipo a escuridão viva, aquele que é mais escuro que a noite, e até mesmo como a própria morte, no sentido figurativo ou até literal em alguns casos. Dizem ser pior que o próprio Herobrine. Outros falam que o Herobrine o teme, que comparado a No, ele poderia ser considerado como um dos bons, ou pelo menos, não tão ruim. Eu não acredito muito na teoria do Herobrine temer o No, ou mesmo ser um dos bons, até porque isso faria tudo o que sabemos sobre ele cair por terra, o transformando em uma vítima ao invés de um monstro. Então vamos deixar a hipótese do No sequer ter uma ligação com o Herobrine de lado, e vamos tratá-lo como uma entidade à parte. De qualquer forma, No poderia ser capaz até mesmo de invadir servidores multiplayers, e com mais jogadores à vista, maior a probabilidade do mundo ser apagado para sempre, e com isso, dizem que muitos servidores no passado já foram fechados por conta da corrupção do mundo. Porém, parece que com as atualizações feitas no jogo, No acabou sendo deixado para trás, não tendo seu código inexistente sendo carregado pelas gerações, ficando preso nas versões mais antigas, ou mesmo fazendo jus a seu próprio nome e, sabe, deixando de existir. Mas nunca se sabe o que se pode encontrar naquelas versões mais antigas do Minecraft. Dizem que lá existem muitas coisas que seriam implementadas, mas foram esquecidas pelo tempo e pela própria empresa, vagando pelos mundos esquecidos. Falam que você ainda pode encontrar algumas delas. Quem sabe uma não acabe sendo o próprio vazio.